Olá! No tópico de estequiometria foi visto que o modelo atômico de Dalton possuía falhas que eram observáveis mesmo quando se estudava o átomo apenas em termos de estequiometria. Dessa maneira, nesse tópico será apresentado o desenvolvimento dos estudos de estrutura atômica até chegar ao modelo atual. Porém, antes de se iniciar com os modelos atômicos, devemos estudar a característica da radiação eletromagnética, uma vez que a interação dela com a matéria teve grande influência em explicar como eram as características do átomo. A luz, ou radiação eletromagnética, é uma forma de energia transmitida no espaço na forma de variações no campo elétrico e magnético. Como ela pode compreender diversos tipos de energia sendo transmitidas, para caracterizar a radiação eletromagnética, utiliza-se duas grandezas, o comprimento de onda e a frequência. No centro do slide pode-se ver uma onda sendo representada. O comprimento de onda, indicado pela letra grega lambda, é a distância entre dois pontos equivalentes da onda. No caso da figura, sendo medida a distância entre duas cristas, porém, pode ser medida a distância entre dois vales ou quaisquer outros dois pontos equivalentes. A frequência, representada pela letra grega ni ou por f, é quantas vezes aquela onda é repetida em um ponto em um certo intervalo de tempo. Por exemplo, se o ponto em questão for uma crista, à medida que a onda se desloca, quantas vezes aquele ponto é encontrado na forma de uma crista em um segundo. Uma terceira característica da onda é a amplitude, que é o quão altas ou baixas são as cristas observadas na figura. Ao contrário do comprimento de onda e frequência, a amplitude não é uma característica da luz propriamente dita, mas sim da potência da fonte de luz. Ao se multiplicar o comprimento de onda pela frequência, encontra-se a velocidade da onda. No caso da radiação eletromagnética, a velocidade no vácuo é constante, representada pela letra C, e tem como valor 2,99792485 vezes 10 a oitava metros por segundo. Porém, nas questões que serão trabalhadas nesse curso, é possível usar a constante com menos algarismos significativos, sendo então arredondada para 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. No século XVII, Newton observou que a luz branca originada do Sol podia ser decomposta por um prisma, dando origem a um espectro, onde são observadas as diferentes cores separadas. Uma vez que não havia falhas entre uma cor e outra, esse espectro é dito contínuo. O espectro eletromagnético vai muito além das cores observadas por Newton. Os comprimentos de onda que podem ser encontrados vão desde centenas de metros a picômetros, com algumas regiões determinadas pelo tipo de interação que tem com a matéria. A região com maiores comprimentos de onda são as ondas de rádio. Elas podem interagir com os núcleos dos átomos, alterando seus spins, e isso pode ser utilizado para identificar substâncias pela técnica de ressonância magnética nuclear. Uma outra aplicação da ressonância nuclear é a sua aplicação em medicina, possibilitando exames de imagem. A região seguinte, diminuindo o comprimento de onda ou aumentando a frequência, já que estes são inversamente proporcionais, é a região das microondas, onde sua interação com a matéria é no movimento de rotação das moléculas. Uma das primeiras aplicações de microondas foi em radares. Porém, como o movimento corresponde à temperatura, uma das aplicações mais comuns no dia a dia é nos fornos de microondas, onde a luz acelera a rotação das moléculas de água e, com isso, os alimentos têm sua temperatura aumentada rapidamente. Diminuindo o comprimento de onda, chega-se à região do infravermelho. Essa região está associada também ao movimento de átomos, porém, dessa vez, é um movimento de átomos que estão dentro de uma ligação química. Essa é a região do espectro relacionada à energia térmica. O efeito estufa, por exemplo, tem suas origens na vibração das ligações carbono-oxigênio existentes no gás carbônico. Possíveis aplicações da radiação infravermelha vão desde imagens de calor ou termômetros a laser até a identificação de substâncias através da energia de vibração de cada uma das suas ligações. Dentro da região do infravermelho, existe ainda o chamado infravermelho próximo, região de menores comprimentos de onda do infravermelho, associada ao movimento de elétrons dentro dos átomos em determinadas situações. A região seguinte é a região do visível, que abrange uma pequena faixa de comprimentos de onda de 380 a 780 nanômetros. Essa região está relacionada à movimentação dos elétrons dentro dos átomos e é responsável pelas cores que nós enxergamos. As regiões
de maiores energias ou menores comprimentos de onda iniciam-se com o ultravioleta. Ele está relacionado ao movimento de elétrons, porém, de camadas internas dos átomos ou elétrons dentro de uma ligação. Esse movimento pode ser capaz de retirar o elétron completamente do átomo, formando um íon. E dessa maneira, qualquer região com comprimento de onda maior que o do visível é dita uma radiação ionizante. E caso essa ionização se dê no material genético, pode acabar originando doenças como um câncer, por exemplo. Dessa maneira, para reduzir a exposição a raios ultravioleta, é comum o uso de filtro solar. A radiação ultravioleta é próxima o suficiente do visível para permitir que um átomo ou molécula absorva energia nessa região e possa emitir parte dessa energia na região do visível. Quando essa luz interage com certos corantes, tem-se o que se chama de luz negra, uma luz que não tem cor, mas que, quando é absorvido por esse corante, o que estiver em contato com aquele corante vai brilhar, e dessa maneira tem-se uma luz originada por conta disso. A região seguinte é a região dos raios X. Estes possuem interação com os elétrons internos dos átomos e a principal aplicação deles é em radiografias, uma vez que eles podem penetrar em tecidos pouco densos, mas são barrados por tecidos mais densos, como os ossos. E, finalmente, tem-se a região dos raios gama, associados a processos radioativos. A característica comprimento de onda não tem aplicação resultante apenas de sua cor ou energia transportada. Quando dados são escritos em uma mídia ótica, existe um padrão para indicar o tipo de informação guardada, com os bits indicando os dados ocupados em um certo espaço no disco. Mesmo que o tamanho físico do disco seja semelhante para CDs, DVDs e Blu-rays, esses possuem capacidades de armazenamento de dados em escalas diferentes entre si. A causa disso é a diferença do comprimento de onda utilizado para a gravação e leitura dos dados. Em CDs e DVDs, a luz utilizada para tais processos é a luz vermelha, enquanto no Blu-ray é a luz na região do azul. Como a luz azul possui um menor comprimento de onda, é possível armazenar uma maior quantidade de dados em uma mesma área. E como visto anteriormente, a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Dessa forma, a equação pode ser reescrita para mostrar que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Quando se compara a onda em vermelho com as demais, observa-se que ela possui um maior comprimento de onda, porém, no espaço equivalente a um comprimento de onda para a onda vermelha, a onda amarela consegue completar aproximadamente 2 ciclos e a onda representada em azul aproximadamente 5 ciclos. A primeira questão pede para relacionar os comprimentos de onda da tabela às suas respectivas frequências. Lembrando que deve-se trabalhar sempre nas mesmas unidades, e assim, se o comprimento de onda estiver em nanômetros e a velocidade da luz em metros por segundo, deverá ter alguma conversão de unidades. Além disso, o prefixo nano corresponde a 10 a menos 9. Aplicando-se a equação ao comprimento de onda de 780 nanômetros, encontra-se uma frequência de 3,85 vezes 10 a 14 segundo a menos 1, e essa unidade segundo a menos 1 é equivalente a Hertz. Para o comprimento de onda de 650 nanômetros, aplicando a equação, encontra-se um valor de 4,62 vezes 10 a 14 Hz. Para o comprimento de onda de 660 nanômetros, encontra-se 4,55 vezes 10 a 14 Hz. E, finalmente, para 405 nanômetros, encontra-se 7,41 vezes 10 a 14 Hz. Como esperado, comparando os quatro resultados, observa-se que uma diminuição no comprimento de onda ocasiona um aumento na frequência. Alguns dos experimentos que serão discutidos nesse assunto têm como um dos pontos de questionamento se o resultado do experimento é representado por luz ou matéria para a física clássica. Para fazer a distinção de ambos, pode-se observar algumas características. Uma vez que a luz é apenas energia sendo transmitida no espaço, ela não possui massa, enquanto a matéria, por definição, deve possuir. Para a física clássica, algo contínuo é algo que pode assumir qualquer tipo de valor, enquanto algo descontínuo ou discreto é algo que pode ter apenas um certo conjunto de valores permitidos. Por exemplo, em uma rampa,
alguém se movendo nela poderia parar em qualquer valor de altura dentro dessa rampa. Porém, a mesma pessoa subindo escadas poderia parar apenas em valores de altura que correspondem a um degrau. Um valor de altura equivalente a meio degrau na escada não existe e, portanto, para a escada é proibido para alguém estar parado na altura de meio degrau. Assim, a rampa seria contínua e a escada seria discreta. A luz para a física clássica é algo contínuo e a matéria é algo discreto, com apenas alguns valores sendo permitidos. No caso de uma substância molecular, a menor unidade seria a molécula, uma vez que quebrando a molécula seria gerada uma substância diferente. E no caso de um elemento, o menor valor permitido seria um átomo, pois, ao tentar dividir o átomo, mudaria o número de prótons, com o átomo deixando de ser o elemento inicial. Iluminar um catavento com uma lanterna não faria as pás se moverem, mas soprar ar nas pás faria. Isso mostra que a luz não é capaz de realizar trabalho mecânico, enquanto a matéria pode realizar esse tipo de trabalho. E, finalmente, a luz pode sofrer um fenômeno chamado de difração. Quando uma onda se propaga, ao atingir um obstáculo, os pontos ao redor desse obstáculo passam a agir como novos pontos de propagação, e a luz pode se propagar em qualquer direção a partir deles. Na primeira figura, existe uma onda se propagando horizontalmente, e ao passar pelo orifício na barreira, que age como uma nova fonte de luz, ela passa a se propagar em diferentes direções, não apenas horizontais. Isso por si só já é diferente do comportamento da matéria, uma vez que um corpo em trajetória retilínea que passasse pelo mesmo orifício, sem interagir com ele, seguiria no mesmo tipo de trajetória. Porém, quando a difração ocorre em orifícios próximos, as ondas formadas podem se sobrepor, o que é mostrado pela segunda figura. Isso dá origem a uma interferência de ondas. Quando as duas ondas possuem a mesma direção de amplitude, tem-se uma interferência construtiva, que aumenta a amplitude naquele ponto, e caso as amplitudes tenham direções distintas, tem-se uma interferência destrutiva, que diminui a amplitude naquele ponto. Se a sobreposição for de uma crista em um vale, ambos tendo a mesma fonte inicial, essa interferência anula a influência das duas ondas naquele ponto. Se um anteparo for colocado nessas regiões de interferência, pode-se observar que os pontos de interferência destrutiva e construtiva geram padrões de cores mais escuras e mais claras. Como a matéria não sofre difração, de acordo com a física clássica, com a matéria não são observados esses padrões de difração.